Amigo de Refúgio de Exactas, é o lugar na internet para aprender física e matemática universitária. Hoje vamos falar sobre cálculo multivariável. O nosso assunto será sobre o cálculo de limite de funções de duas variáveis. E o idioma a ser utilizado será o português. Muito bom. Vamos desenvolver este assunto, ok? Primeiro, devo falar sobre as técnicas de cálculo. Na literatura temos três técnicas de cálculo de limite de funções de duas variáveis. Quais são essas técnicas de cálculo? A primeira chama-se técnicas com indeterminações removíveis. Vou fechar aqui por enquanto. Ok? Então vamos lá. Limites com indeterminações removíveis. Se uma função f de x e y ela apresenta uma indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, às vezes a indeterminação pode ser removida quando você consegue identificar tanto no numerador e no denominador os termos que produzem a indeterminação. Então, logo de você fazer uma fatoração desses termos causantes da indeterminação, é possível eliminá-las e com isso você resolve a indeterminação. A essa classe de limites se les chama indeterminações removíveis. Vamos ver um exemplo sobre esse caso, sobre essa técnica. Agora, a segunda técnica chama-se limites iterados. Em que consiste? Consiste no seguinte. Para calcular o limite desta função f de x, y, no ponto x, y tendendo a b, ok? Primeiro, eu vou calcular o limite da função f de x, y quando x tende a mantendo y constante, ok? Primeiro calculo este limite. O cálculo deste primeiro limite vai me dar uma função que depende apenas de y. Logo, a continuação, faço o cálculo desta função que depende apenas de y quando y tende a b. O resultado vou chamar L1, que vai ser um número. Agora, inverto o processo, ok? Vou calcular agora o limite da função f de x, y quando y tende a b, mantendo x constante. Isto vai me dar uma função que depende apenas de x. Logo, a continuação, calculo o limite da função que depende de x quando x tende a a. Esse resultado vou chamar L2. Se o limite desta função f de x, y existe no ponto AB e é igual a L, então estes dois limites, L1 e L2, devem ser iguais a L, para que esse limite exista. Beleza? A esta classe de técnica se lhe chama limites iterados. E a terceira técnica, também muito interessante, chama-se limites mediante o caminho de aproximação. Esta técnica consiste no seguinte. Primeiro, aproximar-se do ponto AB no plano XY apresentaria uma infinidade de possibilidades, certo? Você poderia utilizar uma reta, poderia utilizar uma curva qualquer que passe, desde logo, pelo ponto AB. No entanto, nós vamos restringir apenas através de duas possibilidades, usando uma reta geral ou usando uma curva potencial geral. No primeiro caso, se utilizamos uma reta geral, a reta deveria ter esta forma: mx mais b menos am, ok? Onde este m é o coeficiente angular. Se jogamos aqui x igual a vamos encontrar y igual a b. Portanto, esta reta geral passa pelo ponto AB, certo? Agora, quando fazemos isto, quando jogamos este y na expressão para a função f de x, y, esta função tem a dependência apenas de x. E se essa função apresenta a indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito,
esa indeterminação pode ser resolvida usando L'Hopital, a regra de L'Hopital, que se aprende em cálculo 1. Análogamente, se em vez de utilizar uma reta geral, utilizamos uma curva potencial como esta, por exemplo, esta é uma curva potencial geral, e aqui você pode colocar x igual a A, você vai encontrar y igual a B, o qual mostra de que esta curva passa pelo ponto AB. Desde que n seja maior que 0, beleza? Então, o que acontece? Se usamos esta curva potencial e jogamos este y na função f de x, y, esta função vai ser dependente apenas de x. E se essa função ela apresenta a indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você, a continuação, pode utilizar a regra de L'Hopital para encontrar esse limite. Beleza? Então, essas três técnicas, qualquer dessas três técnicas, você pode utilizar para calcular o limite de uma função que depende de duas variáveis. Agora, com estas três técnicas, vamos utilizar estas três técnicas para calcular um limite. Aqui temos nas aplicações. Este primeiro exercício, nos pedem calcular este limite de x menos y sobre esta raiz, quando x y tende a 0 sobre 0. No primeiro método de cálculo, que é o método dos limites removíveis, que é o que temos que fazer? Temos que identificar os termos que produzem a indeterminação. Neste caso, no denominador, a gente observa de que pode ser fatorado a esta expressão. Eu vou substituir, portanto, isto no denominador. E antes de calcular esse limite, devo racionalizar o fator x menos y no denominador. Para isto, multiplico tanto no numerador e denominador pela raiz desse fator. Com isto, coloco em evidência x menos y para fora da raiz, ok? E aí sim, corto com esse fator x menos y que já temos no numerador. E agora, a minha expressão se reduz a isto. Se agora substituímos x, y tendendo a 0, 0, a gente observa de que ele vai nos dar 0. Okay? Este é um exemplo de método do limite removível. Agora, usando limites iterados, trabalhamos da seguinte maneira. Primeiro calculamos o limite desta expressão quando x tende a 0. Isso significa que y deve ser mantido constante, ok? Então, jogamos x igual a 0 aqui nessa expressão e ela se reduz a esta outra expressão. Antes de seguir em frente, devemos racionalizar o denominador. Racionalizo o denominador, multiplicando aqui denominador e numerador, e com isto temos esta expressão. Agora, eu posso simplificar o fator de menos y aqui, e nos leva a esta expressão. Agora sim, eu posso substituir y igual a 0, e com isto vai me dar 0. Beleza? Agora invertemos o cálculo do limite. No primeiro caso, nós tínhamos feito calculando primeiro o limite quando x tende a 0 e depois quando y tende a 0. Agora fazemos o processo inverso. Calculamos o limite da expressão quando y tende a 0, ok? Mantendo x constante, e isso nos leva a esta expressão. Beleza? Antes de seguir, racionalizamos de novo o denominador, ok? E aqui temos a racionalização, e com isto nos leva a esta expressão. Antes de calcular o limite, podemos ainda simplificar cortando um fator de x no numerador e denominador, e agora sim podemos calcular esse limite. E o resultado vai nos dar 0 também. Como L1 é igual a L2 é igual a 0, o limite desta expressão existe e é igual a 0. Beleza? Agora, usando o terceiro método, que é o caminho de aproximação, vamos usar uma reta geral, que passe pelo ponto 0, 0, e neste caso, mx. Eu devo substituir este mx na expressão aqui, e nos leva a esta expressão, e antes de calcular esse limite, como você pode observar aqui, esta expressão depende apenas de x, que ainda mantém a indeterminação 0 sobre 0.
Então, antes de seguir em frente, eu devo racionalizar o denominador com um fator de raiz de x, ok? Não muda nada quando fazemos isto. E aqui coloco em evidência um x para fora da raiz, que vai ser cortado com este x. Dessa maneira, eu já eliminei a indeterminação, ok? E agora sim, eu posso jogar aqui o x e você vê de que isto vai me dar 0. Desde logo, você poderia ter pensado, professor, mas aqui você já deveria ter utilizado L'Hopital. Sim, poderia ter usado L'Hopital. E você vai ver de que o resultado não vai mudar. Vai ser o mesmo, ok? Então, você pode utilizar L'Hopital aqui ou seguir a sequência que temos desenvolvido aqui. De qualquer maneira, o resultado deve ser o mesmo. Agora, e para finalizar, o que podemos dizer aqui, usando estes 3 métodos de cálculo de limites, nos leva ao mesmo resultado, que é igual a 0. Observando graficamente aqui, podemos mencionar o seguinte. Em este primeiro quadro, mostramos o gráfico da função. Tá? Toda essa superfície verde é o gráfico da função. E este pontinho vermelho é o ponto 00. O ponto 00. E agora com este valor de 0 do limite da função, ele nos mostra de que esse pontinho se encontra no plano XY. Ok? E este pontinho está dentro da região permitida da função. Agora, em este segundo quadro, mostramos as curvas de nível associadas a esta função que nos foi dada, que é a função, esta função daqui, ok? E lembrando o conceito de curva de nível, é aquela curva para a qual z ou a função é igual a uma constante. Se o limite da função em um ponto dado existe, deve passar por esse ponto apenas uma única curva. E neste caso, pelo gráfico das curvas de nível, a gente pode ver de que neste pontinho vermelho, que é o ponto 00, passa apenas uma única curva. Ok? Não podemos dizer o mesmo em relação a este outro ponto, que é o ponto menos 4. Perdão, desculpe, menos 0.5. Menos 0.5. Ok? Esse é o ponto menos 0.5, menos 0.5. E a gente vê de que diferentes retas com z diferentes passam por este ponto, sinalizando com isso que o limite neste ponto, menos 0.5, menos 0.5, não existe. No entanto, neste ponto 0,0 existe, porque somente uma única reta passa por esse ponto. E essa reta é z, ou tem um valor de z igual a 0. Ok? É isso. Agora, um segundo exemplo também interessante é este daqui. Encontre o limite da função cosseno de xy elevado a 1 sobre x quadrado mais y quadrado quando xy tende a 0,0. Para calcular este limite, utilizamos esta identidade. Cosseno elevado a m de alfa é igual a exponencial logaritmo natural do cosseno de alfa elevado a m. Bom, com esta identidade, podemos reescrever o limite desta maneira, certo? E também posso tirar esta potência do cosseno para em frente, aqui, multiplicando o logaritmo. Estamos usando propriedades do exponencial, do logaritmo natural. E com isto, podemos transferir este limite para aqui, na potência do exponencial. Isso por quê? Porque o exponencial é uma função contínua em todo o plano xy. Então agora, para verificar a continuidade, transferimos o cálculo do limite para esta expressão. Muito bom. Que técnica das 3 que temos mencionado vamos utilizar aqui para calcular esse limite? Bom, vou utilizar
a recta de aproximação. Nesse caso, y igual a mx é uma recta que passa pelo ponto 0, 0. Então, vou substituir mx aqui na expressão e temos isto. Agora, esta expressão, ela tem a indeterminação 0 sobre 0. Aplicamos o L'Hopital, derivado numerador, derivado denominador. Aqui podemos cortar 2 vezes x, ok? E calculamos este limite para x indo a 0, e isso vai nos dar 0. Agora, esta expressão do limite nos deu 0. E lembrando, esse mesmo limite, que é o que nós temos aqui, ele está na potência do exponencial. Portanto, o resultado vai ser, como mostrado aqui nesta linha, e elevado a 0, que é igual a 1. Beleza? O resultado deste limite é igual a 1. Para verificar isto, fazemos um cálculo do gráfico da função e aqui mostramos esse resultado. Ok? X igual a 0, y igual a 0, ele tem um valor de 1. Beleza? Isso é tudo por hoje.